Eu vou dar 3 situações para vocês que a gente vai explorar ao longo dessa live. Eu acho que eu procurei colher a partir de experiências minhas com alunos, com clientes, né, essas 3 situações para que a gente possa explorar ao longo da live e entender um pouco mais sobre esse assunto. O primeiro exemplo que eu vou utilizar aqui, a primeira situação que eu vou colocar aqui para a gente explorar, é a situação do João. O João trabalhava muito tempo numa empresa e ele foi demitido, né? A gente sabe hoje que uma das questões, né, que acontece muito é que as empresas fazem cortes orçamentários, né, e demitem uma série de funcionários. O João foi demitido por conta disso. No primeiro momento ele se sentiu, né, perdido e preocupado com o seu futuro financeiro, porque era o trabalho dele de longa data. A segunda situação é do Carlos e da Ana. O Carlos e a Ana são há muito tempo casados e hoje estão enfrentando uma crise no casamento. Eles estão tendo problemas de comunicação, eles não conseguem estabelecer uma comunicação no casamento deles e eles entraram em crise. E a terceira situação é a da Sofia. A Sofia, ela perdeu um ente querido e ela está vivendo o processo de luto. Essas 3 situações eu escolhi, né? Não foi por acaso eu escolhi elas, porque eu acho que são cenários que a gente consegue entender, né? Por mais que talvez a gente não tenha passado por um processo de luto, né? Por mais que a gente não tenha perdido um emprego, são situações que são próximas da gente, né? E quem tem um relacionamento também pode estar enfrentando ou pode vir a enfrentar uma crise. Então essas situações foram escolhidas para trazer essa reflexão para a gente na live de hoje. Então seriam situações em que o mundo está desabando diante da cabeça deles, né? E como enfrentar essa situação, né? Porque são todas situações que são muito difíceis de você enfrentar, né, puramente ali na cara e na coragem, né. Então a primeira coisa que a gente tem que entender desse processo, e aqui a gente vai colocar o mundo desabando dentro de um contexto de desafio, né. Trouxe exemplos de situações mais extremas de desafios, né, mas, é entender que são todos desafios, independente, né, pode ser acordar cedo para ir trabalhar, um desafio para alguém. Então a gente entender que tem uma natureza inevitável a partir desses desafios, né? Ou seja, durante a nossa vida nós vamos, sim ou sim, passar por desafios. Só que o que acontece muitas vezes com esses desafios é que a gente trava, a gente se apequena diante dos desafios, né? A gente se inibe diante dos desafios. Então, o que a gente faz com isso? Quando você se inibe, quando você se apequena diante de um desafio, né? Você está deixando o medo falar mais alto. Você está se paralisando diante desse desafio. Então, a perda do emprego do João, por exemplo, talvez seja uma questão para ele, né? De duas uma, ou ele vai travar, ou ele vai buscar força de algum lugar para lutar pelo futuro dele, né? O casamento do, do Carlos e da Ana, né? O casamento do Carlos e da Ana tá em crise. O que eles vão fazer? Eles vão deixar o casamento morrer ou eles vão lutar pelo casamento? A Sofia, ela vai mergulhar no luto dela ou ela vai lutar pela vida dela? E essas são as duas escolhas que a gente tem diariamente a partir dos desafios. E como a gente começa a olhar a partir desses desafios? Né? Como a gente começa a perceber a nossa vida perante dos desafios. Muitos de nós, a primeira coisa que a gente faz é fugir, né? Muitos de nós, a primeira coisa que a gente faz é evitar. Eu não penso, eu não reflito, eu não me comunico, né? O que eu estou fazendo com tudo isso? Se a gente volta a pensar nas lives que a gente teve anteriormente, eu vou bloqueando os meus chakras, eu vou fechando, eu vou me fechando, eu vou diminuindo a minha vibração e eu vou entrando num efeito de concha. Que eu acho que eu estou me protegendo, mas na verdade eu estou me diminuindo. Então é muito importante a gente entender
que os desafios, sim ou sim, eles vão fazer parte da nossa vida, quer a gente queira, quer não. E aqui a gente não tá para ter uma vida sem desafios, a gente tá para aprender a encarar esses desafios. Que esses desafios sejam desafios de fato pra gente, porque um desafio é aquilo que tira a gente da zona de conforto, né? Um desafio tira a gente da zona de conforto, então é a gente encarar essa saída da zona de conforto como algo positivo ou negativo. Isso só depende da gente, da escolha que a gente faz. Se a gente vai se esconder, vai fugir, ou se a gente vai encarar de frente. E aí, como a gente pode fazer para encarar esses desafios como oportunidades de crescimento sem sobrecarga, né? Ou seja, sem me exigir muito. Porque boa parte do que a gente aprende, né, com a caixa terapêutico é não se sobrecarregar. Porque tudo aquilo que não tem borda transborda. Se eu não coloco limites, em algum momento eu explodo. Então é a gente saber fazer essa leitura do que realmente acontece e como a gente pode conviver com os desafios sem se transbordar. Se transbordar no sentido ruim, sem explodir, né? E aí é muito curioso, porque quando a gente fala de desafios, a primeira coisa que a gente, né? Quando a gente fala do mundo caindo sobre a nossa cabeça, que seriam esses desafios, a gente pensa, eu preciso procurar um lugar para me proteger. E aí eu digo para você, não, você não tem que se proteger, você tem que ficar. Tá caindo na sua cabeça, fica ali. Fica firme, permaneça ali. E aí você vai me dizer, mas bem, isso é contraintuitivo. Sim, é contraintuitivo. E por que que a gente faz isso? Por que que a gente fica, né, a gente encara o mundo caindo na nossa cabeça? Porque é onde está a nossa oportunidade de crescimento. É onde eu encontro oportunidade de me desenvolver, de crescer, de evoluir. É diante dessas situações, a perda de um emprego, uma crise num relacionamento, a perda de um ente querido, são oportunidades que eu tenho para crescer e me desenvolver, para crescer e evoluir. Então pode parecer contraintuitivo, mas esses desafios ou esse mundo caindo na nossa cabeça, eles empurram a gente um pouquinho mais para frente. Eles levam a gente um pouquinho adiante. E aí é importante que a gente fique e enfrente eles, né? Porque eles obrigam a gente. Digamos que você perdeu seu emprego. Você levantou hoje cedo, foi trabalhar, trabalhou o dia todo, chegou ao final do dia, te chamam no Recursos Humanos e te dizem, olha, amanhã você não precisa mais voltar, a empresa fez um corte de despesas e você, infelizmente, fez parte do corte. O que você faz? Acredito que para muitos de nós, nesse momento, o chão sai dos pés. Quantos de nós vai para casa vai chorar? Outros talvez vai sair para comemorar, porque o trabalho era muito ruim, não sei. Mas a questão é, no outro dia quando a gente acorda, o que que a gente faz? Eu fico na cama todo dia me lamentando? Ou eu sacudo a poeira e vou procurar alguma coisa para fazer? Então é aí que tá, né? A questão é eu procurar fazer algo nesse momento que eu tô fora da minha zona de conforto que me permita crescer. Isso vale, né? Eu peguei exemplos bastante críticos, né, para trazer para vocês, mas isso vale para as pequenas coisas do nosso dia a dia também, né? Por exemplo, se eu estou muito sedentário e eu começo a ir na academia, é um esforço diário, eu estou saindo da minha zona de conforto, pode ser ruim. Se eu me predisponho a estudar alguma coisa e começo a fazer um curso, pode ser que no momento é ruim, porque, nossa, eu preciso estar lá assistindo às aulas, participando, fazendo tarefas, mas me tira da minha zona de conforto. Então, tudo aquilo que tira a gente da zona de conforto, a tendência é que o nosso cérebro, muitas vezes o nosso entorno, tente puxar a gente de volta.
E como ele vai tentar puxar a gente de volta, às vezes é derrubando mais coisa na nossa cabeça. Então por isso que a gente tem que manter o foco naquilo que a gente quer.